Então, nós vamos dar sequência aos nossos vídeos, né? Sobre o dogma das últimas coisas, né? E neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo fica assim, de cabelo arrepiado. Tem até medo de falar essa palavra, né? Bate assim na boca. Nós vamos falar sobre o inferno. Então, vamos logo à pergunta principal, primeira. O que é o inferno? Para responder essa pergunta, eu trago aqui o catecismo, né, da Igreja Católica, no parágrafo 1033, que ele diz assim que o inferno é o estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Eu acho interessante que o catecismo diz que o inferno é autoexclusão, né? A pessoa que se auto-exclui da eternidade, porque Deus criou todos os homens e mulheres para ser salvos, né? Deus quer que todos se salvem, que todos vão para o céu. Nós que temos a possibilidade de nos auto-excluir, né? Então, se o céu é ver a face divina, né? É ser um com o Senhor, o inferno é a ausência do Senhor, né? Ele não está lá, é a separação definitiva de Deus. É a última consequência do pecado. Então, Deus não condena ninguém ao inferno. Acaba que a pessoa, ela vai como se autocondenando, né? Porque ela, aqui nessa vida, porque o que permite a pessoa ir para o inferno é o livre-arbítrio. É você poder dizer não ao amor de Deus. Porque Deus ama quem está no inferno, Deus ama até o demônio. Só que é como se essas pessoas, como se o amor de Deus fosse uma chuva, e essas pessoas abrissem um guarda-chuva e não deixassem a chuva cair nelas. Então elas que recusam o amor de Deus. E aí as pessoas falam, mas eu não recuso o amor de Deus. Quem é louco para recusar o amor de Deus? Nós recusamos o amor de Deus quando nós cometemos um pecado mortal. E o que é um pecado mortal? É importante falar porque as pessoas muitas não sabem. O pecado mortal, ele acaba com a caridade do nosso coração. O pecado mortal nos separa de Deus. E o catecismo ensina que aquele que morre em pecado mortal é condenado ao inferno. E o que é o pecado mortal? Para que um pecado mortal aconteça, 3 coisas são necessárias simultaneamente acontecer. A primeira, tem que ter matéria grave. E o que é a matéria grave? Atentar precisamente contra os mandamentos da lei de Deus, né? Precisamente, né, contra os mandamentos da lei de Deus. E no catecismo da Igreja Católica vem bem dito, né? O que é matéria grave, né? As coisas que tem matéria grave. Tem que ter uma matéria grave. Segundo, tem que ter pleno conhecimento, ou seja, tem que saber que é pecado. E depois tem que ter pleno consentimento, ou seja, é matéria grave, eu sei que é pecado e que é grave, e mesmo assim, de livre e espontânea vontade, eu decidi fazer esse pecado. Então, isso condena a minha alma. Ou seja, eu de livre e espontânea vontade recusei o amor de Deus. Um exemplo, adultério. Adultério, ele peca contra o 6º mandamento, matéria grave. Se eu sei que isso é pecado, então eu tenho que saber que é pecado grave. E se eu sabendo, de livre e espontânea vontade eu fiz, eu estou no pecado mortal. E o pecado mortal só é apagado com a confissão com o sacerdote. Então eu tenho que buscar o sacerdote. Ele que é o mediador entre Deus e os homens, o ministro da misericórdia, vai apagar as nossas culpas. Então, um pecado grave, a gente tem que estar atento, né? Então, o pecado grave é que eu cometo com livre e espontânea vontade, sabendo que é pecado e que é grave. Por isso que vai para o inferno. Porque eu decidi espontaneamente cometer um ato que ofende a Deus. É claro que fala assim, ninguém quer ofender a Deus, mas se você cometendo aquele ato, você sabia que era errado, então você ofendeu a Deus, né? Então por isso que nós temos que nos livrar do pecado mortal, e é só com a confissão. E é bom vocês lerem, saberem o que é matéria grave, né? Por exemplo, faltar à missa dominical é matéria grave, né? Não agora na pandemia, porque o bispo dispensou todas as pessoas do preceito, mas é uma matéria grave, né? A não ser que a pessoa tenha um doente ou uma coisa muito grave que a impeça, né? Mas são várias coisas, né? Os pecados contra a castidade, matéria grave. E eu só ler os mandamentos e o catecismo, né? Lá está bem explícito. Então, se eu cometo um pecado desse tipo, sabendo que é pecado, que é grave e livremente e espontaneamente, então eu cometi um pecado mortal. Se eu não me arrepender,
eu vou para o inferno. Então eu tenho que me arrepender e buscar o sacerdote para me confessar. Quais são as penas que existem lá no inferno? Então, as penas, as punições que tem no inferno são de dois tipos. São de condenação e são também de sentido. A pena dos sentidos e a pena de condenação. Então o que acontece? A pena de condenação é a pior pena que tem no inferno, que é o oposto da maior alegria que tem no céu, que é a ausência de Deus. É importante entender que o homem, ele nasceu para Deus. Deus colocou um desejo de felicidade no coração de cada pessoa. No inferno, esse desejo não será atingido, porque você não terá Deus, que é a felicidade. Então você será um eterno frustrado. Então a grande dor do inferno é a ausência de Deus, é saber que Deus me ama e eu não posso corresponder a esse amor, que Deus me ama e eu não posso sentir esse amor. É saber que eu poderia ser feliz, mas por livre condição eu escolhi estar longe dele, né? Então a pior pena do inferno é essa ausência de Deus. É saber que essa ânsia de felicidade da minha alma nunca será preenchida, e por minha culpa, porque eu não quis, porque Deus quer salvar a todos. E a pena dos sentidos é a pena que vai atormentar as almas e os corpos dos condenados, né? E muito provavelmente pode ter a ver com aquilo que eles fizeram em vida, né? O padre Antônio Roio Marim, ele diz isso, né? Que a pena dos sentidos pode ter a ver com o que as pessoas fizeram em vida, como por exemplo, numa peça chamada Inferno de Dante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que Dante escreveu lá o inferno, o purgatório, o céu. E ele, no inferno, ele coloca vários castigos para os condenados, né, de acordo com seus pecados. O padre Antônio Roio Marim, né, um teólogo requisitado, né, ele acredita, né, põe aí como que a pena dos sentidos pode ter a ver com isso, né, corresponder aos pecados, né? Porque assim como no céu maior glória, né, tem os que mais amaram a Deus, no inferno, quanto maior foi o ódio, a aversão a Deus, a desobediência, maior será também a dor, o castigo, vamos dizer assim, né? Porque é consequência, né? Na verdade, né? É você que escolheu não estar com Deus, né? Não foi nem Deus que te puniu, não sei em algum sentido, né? Você escolheu não Deus, escolheu não amor, porque Deus nos ama tanto que nos deu a possibilidade de escolher rejeitar o seu amor. Para complementar um pouco, que nós podemos falar também é sobre a eternidade do inferno, né? Se ele vai ter fim ou não. E não terá, porque ele é eterno. O inferno é para sempre. Então por quê? Porque quando a gente peca, o nosso pecado é de uma culpa infinita, porque ele atinge a Deus. Por exemplo, uma coisa é você agredir um desconhecido, outra coisa é você agredir o seu pai. Os dois é ruim, mas um é mais grave que o outro, porque um era seu pai. E se você agride o Papa, é grave também, tem gravidades, né? E se eu atinjo Deus, se eu firo Deus, isso é infinitamente grave. Então, como Deus é infinito, e o que eu faço contra Ele é infinitamente grave, então eu tenho que pagar infinitamente. E só tem duas formas de pagar infinitamente: ou pela intensidade, ou pela quantidade, pelo tempo. Se fosse pela intensidade no inferno, a alma não aguentaria de tanta dor. Então não é pela intensidade, é pelo tempo, pela quantidade. Então infinitamente, ou seja, eternamente se sofrerá no inferno, porque a culpa que eu fiz, que eu contraí, é uma culpa infinita, porque atingiu um ser infinito que é Deus. Então o inferno, ele é eterno. A pessoa não sai do inferno e vai para o céu, outra coisa que é outra coisa, né? Nem alguém do purgatório vai para o inferno, né? Porque todos que estão no purgatório vão para o céu, né? Todos. E também Deus não destrói a alma da pessoa, né? Porque Deus poderia destruir, mas Ele não destrói. Porque se Deus destruísse a alma de alguém, é como se Ele pegasse uma borracha na criação dele. E Deus não erra, Deus não faz coisa que se arrepende de ter feito algo. Então Deus não vai aniquilar a alma humana. Então ela sofrerá, né? Por causa disso que eu acabei de explicar, dessa culpa infinita, E é importante ressaltar também que
nessa vida é que nós vamos escolhendo o nosso inferno, vamos criando o nosso inferno, né? Nós não podemos persistir no pecado, precisamos nos arrepender e buscar a confissão o mais rápido possível. E a alma que está no inferno, ela passa a ter um ódio a Deus, né? Um ódio a Deus, e ela não muda, porque no inferno não há arrependimento. A pessoa só tem essa vida aqui para se arrepender. Quando a pessoa morre, a alma humana, pela natureza dela ser alma humana, o que ela viveu aqui nessa vida, na outra ela toma como definitivo. Por isso que uma alma que está no inferno não pode ir para o céu, porque a alma humana, quando passa para a eternidade, né, ao sair do corpo, o que ela escolhe para ser o seu ser, ela escolhe para sempre, é indefinitivo. Então no inferno não tem arrependimento. Então Deus pode até querer perdoar alguém que está no inferno, mas a pessoa que está no inferno não quer se arrepender, ela não se arrepende. Ela decidiu não se arrepender, porque nessa vida ela escolheu o pecado, ela não quis se arrepender. Então não é que Deus não queira, é que ela tomou uma decisão, e essa decisão que ela tomou pelo seu ser se tornou definitiva na eternidade. Então no inferno a pessoa não se arrepende mais, e se não tem arrependimento, não tem perdão para sempre. Até mesmo recordando um pouco do que a gente falou em uns vídeos, né, atrás, sobre o juízo particular, né, do momento da morte ali. Nesse momento já está definido realmente, né? Então precisamos mesmo buscar aqui viver uma vida quanto mais próxima de Deus, de intimidade com Deus, né? Buscar a santidade, viver a caridade, porque é aqui que a gente vai definir daí para frente. Então, eu acho que a importância da gente estudar, de entender o que a igreja diz, que nos orienta muito na nossa vida aqui, né, na Terra. E porque Deus quer que a gente seja salvo, né? Ele não predestina ninguém para o inferno, Ele quer que todos vão para o céu, mas a gente tem que se converter, né, enquanto tem tempo, né? Enquanto a gente tem tempo para se converter, para voltar para Deus, nunca deixar para amanhã, né? Porque pode ser hoje o nosso último dia, né? E aí nós vamos ter tomado a nossa decisão, e Deus respeita a nossa decisão, Deus respeita. Como vai ser, né, a segunda vinda de Cristo? Bom, nós sabemos que Jesus veio uma primeira vez aqui, mas Ele vai voltar, Ele vai retornar, e existem sinais para essa vinda. Os anticristos já estão aí, né? Nesse vídeo, falamos e explicamos um pouco sobre o inferno. Fique ligado, pois no último vídeo da nossa série de dogmas sobre as últimas coisas, falaremos sobre a segunda vinda de Cristo, onde Ele há de julgar os vivos e os mortos. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações.